Você acha que sabe como todas as vacas são? Bem, pense novamente. Há muito mais variedade nas vacas do que você pode imaginar. Fique conosco neste vídeo e deixe-nos mostrar o quão peculiares as vacas podem ser. Estas são as 20 vacas mais únicas do mundo. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like agora. Vamos começar. Número 1. O Florida Cracker. Essas criaturas robustas descendem do gado espanhol que foi trazido para as Américas há mais de 500 anos. Elas se desenvolveram em condições severas e foram moldadas pela seleção natural para se tornarem tolerantes ao calor, resistentes a parasitas e longevas. Sua capacidade de prosperar em forragens de baixa qualidade, encontradas nas pastagens e pântanos do profundo sul, os tornou um ativo valioso para os primeiros colonos da Flórida. O Florida Cracker enfrentou a dura competição de outros gados tolerantes ao calor nos anos 1090, quando o gado zebu da Índia e o Brahman americano foram importados. Essas novas raças estavam melhor equipadas para lidar com o clima quente e úmido dos estados do sul. Número 2. A vaca panda. Com seus olhos em formato oval pretos e um rosto e cinturinha brancos, essa rara raça é nomeada em homenagem ao amado urso. Mas não se deixe enganar por sua aparência fofa. Essas vacas podem custar até impressionantes $30 mil devido à sua raridade. Em 2011, uma família do Colorado recebeu um novo membro em sua fazenda, uma vaca panda chamada Ben. Ele é um dos apenas 25 do mundo e normalmente é mantido como animal de estimação ou de exposição. Ben pode ser pequeno, medindo apenas 1,12 m de altura, mas pode pesar até 450 quilos, tornando-o uma grande atração. Ben até apareceu no Good Morning America, onde se sentou no colo de seu dono no sofá da sala. Mas não se apegue muito, pois a família planeja eventualmente vender Ben por cerca de $25 mil. Então, se você está procurando uma adição rara e adorável para sua fazenda, a vaca panda miniatura pode ser a escolha perfeita para você. Número 3. Chianina. Quando o gado é considerado o maior de sua espécie, você sabe que as coisas nunca vão acabar bem para esse gado, do ponto de vista humano. Uma vaca grande significa mais bifes, hambúrgueres ou pastrame. Então não é uma boa ideia se tornar a maior e mais pesada raça de gado, a menos que você queira chegar à idade adulta. Mas o título de maior raça de gado do mundo precisa ser dado a alguém. E o infeliz vencedor desse destino. As vacas Chianina são enormes e têm sido criadas nas regiões italianas do Lácio, Úmbria e Toscana, por pelo menos os últimos 2 milênios. Na verdade, elas costumavam ser criadas como animais de trabalho, já que suas poderosas estruturas eram ideais para puxar arados e carrinhos por todo o difícil terreno montanhoso do centro da Itália. No entanto, a industrialização da agricultura significou que o uso dessas gado nos campos estava com os dias contados. Isso é ruim para elas, porque também significou que seus corpos enormes e carnudos estavam sendo avaliados como a melhor bisteca à florentina. Para todos vocês que são novatos em carne, esses poderosos bovinos podem atingir pesos de 1.600 quilos ou mais e alturas de 2 metros, o que resulta em uma quantidade enorme de carne. Número 4. White Park. Agora, se você é fã da beleza bovina antiga, e quem não é, vai querer conhecer a raça White Park. Esses majestosos bovinos com chifres podem ser encontrados principalmente na Grã-Bretanha, com apenas algumas populações selvagens em outros lugares como o país de Gales. Mas não deixe que sua raridade te engane, eles têm muita personalidade e charme. Primeiro de tudo, vamos falar sobre tamanho e forma. O gado White Park é de porte médio a grande, com corpos longos e graciosos. Eles vêm em diferentes pesos dependendo da qualidade da pastagem, com touros maduros pesando entre 770 a 1.000 quilos e vacas adultas entre 500 a 680 quilos. Mas o verdadeiro destaque é a sua deslumbrante coloração. Eles são brancos como porcelana com pontos pretos ou vermelhos.
Mas não esqueça dos chifres impressionantes. Os chifres das vacas podem crescer em várias formas, mas a maioria cresce para frente e para cima, enquanto os chifres dos touros são mais grossos e curtos. Além de sua beleza, o gado White Park também é conhecido por sua resistência e capacidade de prosperar em produção não intensiva. Eles são dóceis e fáceis de parir, com longas linhagens produtivas, e alguns rebanhos vivem a vida áspera, permanecendo do lado de fora o ano todo em pastagens de alta altitude, sem qualquer ajuda extra. Número 5. Piney Woods. Essa antiga e resistente raça de gado existe desde que os espanhóis trouxeram o gado para a América nos anos 500. O Piney Woods é uma raça crioula, o que significa que são de origem europeia, mas nascidos no Novo Mundo. Esses bovinos eram extremamente resistentes, sobrevivendo com forragem marginal e superando seus sofisticados colegas ingleses e europeus. Eles foram utilizados para carne, leite e como bois na indústria madeireira do Sudeste. Mas, como sempre, os humanos acabaram atrapalhando, fazendo cruzamentos e quase levando o Piney Woods à extinção. Felizmente, algumas pessoas perceberam o erro de seus caminhos e começaram a preservar e criar gado Piney Woods puro. Essas vacas são tolerantes ao calor, resistentes a parasitas e doenças e podem viver vidas longas e produtivas. Elas podem não ser as vacas mais bonitas do pasto, mas certamente são sobreviventes. Número 6. A vaca Brahman americana. A Brahman não só descende do gado sagrado da Índia, mas também é uma vaca que sua bastante. Isso mesmo, essas vacas suam bastante. Ser uma vaca sagrada é um trabalho difícil, você sabe. Há frequentemente uma batalha contra parasitas, doenças, alimentação inadequada e condições climáticas loucas na Índia. Então esses gados se desenvolveram em criaturas bastante robustas. As características resilientes são o que atraiu os criadores de gado a esses animais. E assim é que o Brahman americano moderno surgiu. Esses gados têm algumas das mesmas características físicas que a vaca Bos indicus, que é o nome oficial da vaca sagrada. Pode ser reconhecida por seu grande corcunda acima do ombro e pescoço. Um monte de cores, do cinza claro até o vermelho e quase preto, e seu curto e brilhante pelo é uma das adaptações que lhes conferiu uma vantagem em seu ambiente, refletindo muito do calor do sol e ajudando a tornar possível a pastagem no calor do dia. Isso, combinado com a sua pele excessivamente solta e um maior número de glândulas sudoríparas, contribui para que esses bovinos consigam se manter frescos, além de serem extremamente suados. O Brahman também produz uma secreção oleosa que é boa para repelir insetos. Essas criaturas têm um aroma único, isso é certo. Número 7. Lowline. O Lowline australiano é uma raça moderna de gado, que tem um grande impacto em um pacote pequeno. Esses pequenos caras foram criados por meio de um experimento de seleção genética, usando gado Aberdeen Angus preto, no Centro de Pesquisa Agrícola do Departamento de Agricultura em New South Wales, Transit. Uau, que nome! Apesar de seu pequeno tamanho, que é cerca de 60% do tamanho de uma raça normal de Aberdeen Angus, o Lowline australiano não é um anão. Em média, os touros têm cerca de 1,5 metros de altura, enquanto as vacas têm pouco mais de 1 metro. Ao nascer, esses pequenos bovinos podem pesar cerca de 23 quilos, mas também podem pesar apenas 14 quilos. Seu pelagem é tipicamente preta sólida, mas alguns deles podem ser vermelhos sólidos, e um pouco de coloração branca ao redor de seu escroto ou úbere é tolerado. Os bovinos são naturalmente sem chifres, o que significa que não desenvolvem chifres, e têm um temperamento gentil e tranquilo. Eles também se adaptam bem a diversas condições climáticas, tornando-os uma ótima escolha para diferentes regiões. Um dos muitos benefícios da raça Lowline é que, em comparação com o gado maior, eles causam muito menos danos às pastagens, tornando-os uma escolha excelente para pequenas fazendas ou propriedades.
Além disso, eles não exigem cercas altas ou fortes, o que pode economizar muito dinheiro aos agricultores em custos de instalação e manutenção. Essas vaquinhas, bem, elas não são apenas fofas, mas também práticas. Número 8. Bífalo. Agora, existem algumas opções para o que essa criatura híbrida pode ser. Um boi e um búfalo, talvez? Embora seja isso que o nome sugere, parece insano. Então, provavelmente, não é um enorme búfalo voador com um ferrão. Oh, não! Entediante o suficiente. É um búfalo cruzado com uma vaca. O nome é devido à combinação de gado doméstico e búfalos sendo criados para produzir carne saborosa. E isso é uma pena para aquele triste e velho bífalo, que parece não ter chance, a pobre criatura. Há algo meio perverso em nomear um animal pelo jantar que ele vai se tornar? Ou eu estou sendo um pouco sensível demais em relação a isso? A ideia geral é que esses animais foram desenvolvidos a partir de uma mistura intensa de bisões americanos fêmeas e bovinos domesticados. O resultado seria uma carne de bisão, que é tanto saborosa quanto magra, mas o animal é mais dócil e menos ameaçador do que um bisão completo. Aparentemente, a quantidade usual de bisão na receita é de 37,5%, e o restante é de vacas domésticas. Como essa manipulação matemática é alcançada, é realmente um mistério, mas eu imaginaria que não é nada digno para todas as partes envolvidas. Se a combinação de espécies for de 50% ou mais de bisão, eles são chamados de catalo. Embora eu não deva imaginar que eles se importam com o que estão sendo chamados, porque toda a sua festividade foi criada para fora deles. Número 9. Gado Hereford. Você já viu um gado Hereford? Esses caras são os ruivos do mundo bovino. Eles vêm em tons de vermelho escuro a amarelo avermelhado, com uma face branca, peito, pescoço e barriga. Mas alguns deles têm flancos e marcas brancas também, o que os faz parecer que estão vestidos com um smoking de vaca. Mas não são apenas rostos bonitos. Os Herefords são construídos como tanques. Eles têm chifres curtos e grossos que se curvam para baixo nas laterais da cabeça, a menos que sejam de uma raça especial chamada Hereford's Polled, que aparentemente não receberam o aviso de que ter chifres é legal. Esses robustos podem pesar até impressionantes 800 quilos se forem machos e 540 quilos se forem fêmeas. Isso é como ter um pequeno carro com pelos e cascos. Mas não se trata apenas do tamanho com essas vacas. Elas também são elegantes e suaves, com um comprimento lateral moderado a longo e comprimento de pernas adequado. Elas são bem desenvolvidas em todos os lugares certos para cortes saborosos de carne, lombo, traseiro. Elas realmente têm tudo. Essas vacas são basicamente super-heroínas em forma bovina, conhecidas por seu vigor e habilidade de forrageamento. Elas podem viver por mais de 15 anos, o que equivale a 105 anos em anos de vaca. Até os touros podem permanecer como reprodutores lucrativos bem em seus anos dourados, e muitos criadores manterão suas vacas até que elas morram naturalmente, o que provavelmente é muito mais gentil do que o plano de aposentadoria que a maioria dos humanos tem. A coisa mais legal sobre essas vacas, no entanto, é que elas podem prosperar em qualquer lugar. As neves árticas da Finlândia, sem problemas. O calor do Transvaal setentrional, pode vir. Climas difíceis e pastagens ásperas, moleza. Essas vacas são como Chuck Norris do reino animal. Elas não apenas sobrevivem, mas também dominam. Número 10. Gado Jersey. Estamos no século XIII, e na pequena ilha britânica de Jersey, algumas vacas leiteiras estão se preparando para fazer história. Mal sabiam elas que estavam prestes a se tornar uma das raças de leite mais antigas e altamente respeitadas do planeta. Por quase 6 séculos, essas vacas Jersey foram criadas até a perfeição, e a produção de leite e gordura da manteiga delas é lendária. Na década de 1850, alguns corajosos decidiram trazer essas vacas através do oceano para os Estados Unidos. E nossa, eram vacas pequenas.
Na ilha, elas pesam apenas cerca de 350 a 400 quilos e têm aproximadamente 110 a 120 centímetros de altura na cernelha. Os touros são um pouco mais robustos, mas ainda assim não são exatamente o Incredible Hulk, pesando entre 590 a 680 quilos. Venha, você pode vir até o portão, garota. Vamos lá, no entanto. Não deixe que o tamanho deles engane você. Essas vacas são verdadeiros potências. Elas são muito mais eficientes do que outras raças porque podem produzir mais vacas leiteiras eficazes por unidade diária devido ao seu peso corporal mais baixo e à sua habilidade superior de pastagem. E elas são bem tranquilas quando se trata de parto, o que as torna uma escolha popular para cruzamentos com outras raças de leite e carne, reduzindo as lesões relacionadas ao parto. Mas o verdadeiro segredo do sucesso delas? Bem, essas vacas são verdadeiras deusas da fertilidade, e seu leite tem um dos mais altos conteúdos de gordura e proteína disponíveis. Além disso, elas não são exatamente exigentes com a comida, prosperam com ração produzida localmente, tornando-as os hipsters do mundo bovino. Então, da próxima vez que você estiver saboreando um copo de leite gelado ou passando manteiga no seu pão, tire um momento para pensar nas pequenas vacas Jersey que tornaram tudo isso possível. Elas podem ser pequenas, mas também são poderosas. Número 11. O Irish Moiled. Este é o Irish Moiled, uma das raças de gado mais raras que existem, mas não se deixe enganar pela sua raridade. Esses bovinos são realmente de dupla finalidade, os verdadeiros superdotados, produzindo carne e leite de alta qualidade em algumas das pastagens mais pobres. Essas vacas sem chifres vêm em todos os tipos de cores, mas são predominantemente vermelhas, com uma linha branca ou mancha nas costas e na parte inferior. Apesar de seu tamanho médio, essas vacas podem pesar até 680 quilos quando totalmente crescidas. Mas não se preocupe, elas são geralmente fáceis de manejar e têm um temperamento calmo e dócil. E não vamos esquecer dos machos. Os touros Irish Moiled são conhecidos por seu excelente temperamento, tornando-os perfeitos até mesmo para os menores rebanhos. E quando chega a hora de os machos excedentes serem vendidos, eles saem como água, como bezerros, terminando entre 20 a 24 meses com uma dieta de forragem de boa qualidade. A carne que produzem é de qualidade tão superior que existem mercados especializados tanto na Grã-Bretanha quanto na Irlanda. Portanto, se você está procurando uma vaca que seja rara e impressionante, não procure mais do que o Irish Moiled. Número 12. O Longhorn do Texas. O Longhorn do Texas é uma raça de touro que foi verdadeiramente feita na América. Seus ancestrais eram gados que chegaram ao continente há cerca de 500 anos, e eles foram desenvolvidos através de uma combinação de seleção natural, ou seja, as poucas vacas que realmente sobreviveram àqueles primeiros anos, e o resto se deve à forma como conseguiram se adaptar ao ambiente. Na verdade, afirma-se que esses bovinos cresceram totalmente adaptados à paisagem americana sem a intervenção de humanos intrometidos. É tudo meio debatível, já que essa é uma raça domesticada que é alimentada e cuidada por humanos. Mas, sinceramente, o que eu sei? A população de bovinos da América do Norte foi dizimada durante a era da Guerra Civil. O Texas Longhorn foi então trazido para pastar nas gramas recém-vagas das grandes planícies, e foi isso que transformou o Texas Longhorn na raça de carne dominante nos Estados Unidos. Hoje em dia, esses bovinos têm menos chances de se parecerem com os Longhorn históricos, já que foram criados extensivamente por humanos, o que os torna muito mais produtivos e dóceis, ao invés de resistentes e de vida longa. Portanto, embora eles se assemelhem a seus ancestrais de muitas maneiras, não chegam nem perto deles. Mas esses caras realmente têm chifres, e de todas as maneiras. Não só esses touros têm chifres enormes em suas cabeças, que em média medem pelo menos 4 pés de largura, mas às vezes chegam a 6 pés.
E eles também estão bem ativos no departamento de reprodução. As novilhas podem conceber a partir dos 16 meses de idade, e a raça desfruta de um período reprodutivo que é o dobro do de qualquer outro gado. E esses caras certamente não têm problemas quando se trata de chifres. Número 13. A vaca Holstein Friesian. Essa raça não é estritamente mantida como um touro, já que esses bovinos geralmente são mantidos em rebanhos de leite, portanto, são mantidos em grandes números como fêmeas. E, infelizmente para os machos, eles não ficam por perto tanto quanto as fêmeas. Mas, de qualquer forma, não vamos nos deter muito nesse lado sombrio. Vamos dar uma olhada nessa raça de gado preto e branco. Essas são vacas grandes e podem ser identificadas por suas características marcas pretas e brancas que são definidas, em vez de serem misturadas como em outras raças. Elas vêm da Holanda e acredita-se que tenham existido em uma forma semelhante por pelo menos os últimos 2000 anos. Conhecidas por suas excelentes qualidades de ordenha e alta produção de leite, esses bovinos podem ser encontrados em toda a Europa e nos Estados Unidos. A raça Holstein Friesian supera todas as outras produtoras de leite a tal ponto que essas vacas produzem 9/10 do suprimento de leite de todo o país. Houve uma certa mudança em relação a essa raça no departamento de carne nos últimos tempos. O Friesian, quando misturado com outra raça ou como uma raça pura, produz uma carne relativamente magra, e isso agora está se tornando uma escolha popular para pessoas preocupadas com a saúde nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha. Ainda não é uma boa notícia para os touros da raça, mas você sabe, ser qualquer tipo de animal de fazenda provavelmente não deve ser fácil. Número 14. O Shorthorn branco. O Shorthorn branco é uma raça de gado britânica linda e única que se destaca da multidão. Eles não são apenas raros, mas também possuem características impressionantes. Esses bovinos de coloração crêmea branca são de porte médio e podem crescer até impressionantes 900 quilos para os touros e 590 quilos para as vacas. Mas não se deixe enganar pelo tamanho deles. Essas criaturas dóceis são fáceis de manejar e lidar. Essas vacas são um grande trunfo, sendo altamente férteis e excelentes em dar à luz, com instintos maternais excepcionais. Embora antes fossem usadas como gado leiteiro, agora mudaram seu foco para o gado de corte e são agora produtoras médias de leite, com úberes mais compactos e tetas de tamanho médio. Uma das coisas mais impressionantes sobre esse gado é sua resistência. Eles conseguem tolerar condições climáticas severas, tudo graças ao seu espesso subpelo, que os ajuda a enfrentar os frios invernos com facilidade. Quando se trata de pastagem, eles são especialistas em utilizar terras de pastagem escassas. Com características tão impressionantes, não é de se admirar que o Shorthorn branco seja uma escolha popular para cruzamentos em toda a Inglaterra. Número 15. O azul belga. Basicamente, todos os tipos de vacas e cavalos de raça são geneticamente modificados de uma forma ou de outra por meio da seleção genética. Bem, isso é apenas uma forma antiga de ciência para criar raças que eram mais robustas, mais rápidas ou que produziam melhor carne, ou seja lá o que for. Mas hoje em dia, fazemos esse tipo de coisa com tubos de ensaio e pratos de Petri, em vez de um fazendeiro no campo com algumas vacas. Agora, sinto muito em desapontá-lo, mas o azul belga não é exatamente o que eu chamaria de azul. Não no sentido do céu, ou como um safira de qualquer forma. Embora eu possa dizer, eu acho, o que é uma pena na verdade. Mas para mim parece apenas uma vaca comum. Embora seja claramente um animal muito bem dotado, a raça azul belga foi literalmente criada para ser o mais robusta possível, acumulando peso e produzindo boas e espessas porções de carne. Esses bovinos robustos normalmente pesam cerca de 1.225 quilos ou mais, e isso resulta em uma quantidade enorme de bife. Esses animais foram criados a partir de uma linhagem que tinha uma mutação genética específica que aparentemente produz carne muito magra. Portanto, quando você começa a investigar tudo isso,
Isso, na verdade, parece mais uma história de terror. E sim, mais uma vez as pessoas têm mexido com a fisiologia animal testada e aprovada. Tudo para conseguir mais para nós mesmos. Esse é o padrão recorrente com todos esses animais superdimensionados. Eles não ficam incomodamente grandes sem uma ajudinha dos humanos, certo? Número 16. O Dexter. Pode se afastar, vacas grandes. O Dexter chegou para mostrar que coisas boas vêm em pacotes pequenos. Essa raça irlandesa de gado foi originalmente considerada apenas um tipo dentro da raça Kerry, até que alguém chamado Dexter surgiu e lhes deu seu próprio nome. Mas não se deixe enganar pelo tamanho. Os Dexters têm corpos largos e traseiros bem arredondados, tornando-os a raça de dupla aptidão perfeita para a produção de leite e carne. Além disso, são tão versáteis que também são usados como bois. Os Dexters vêm em 3 cores de pelagem: preto, vermelho e azul. Embora muitos deles sejam naturalmente sem chifres, alguns têm pequenos chifres grossos que se curvam em todas as direções interessantes. Como se isso não fosse suficiente, os Dexters também são conhecidos por serem mães excepcionalmente boas. Elas escondem seus bezerros quase desde o nascimento e algumas produzem leite suficiente para alimentar vários bezerros ao mesmo tempo. Fale sobre uma mãe multitarefa. Número 17. A vaca zebu. O zebu é uma espécie fascinante de gado doméstico, que tem suas origens no subcontinente indiano. Os zebus são bem conhecidos por sua distinta e grande corcunda de gordura nos ombros, seu grande pescoço solto e suas orelhas pendentes. Essas características, junto com outras adaptações, fazem com que eles sejam bem adequados para suportar altas temperaturas e intensa luz solar. Eles são criados em países tropicais, tanto como zebus puros, quanto como híbridos com gado taurino e outras principais raças de gado doméstico. Um dos fatos mais interessantes sobre o zebu é que eles têm um significado religioso significativo em algumas partes do mundo, especialmente na Índia. Os zebus são utilizados como animais de tração e montaria, gado leiteiro e gado de corte, além de subprodutos como peles e esterco para combustível e adubo. Algumas das raças menores, como o zebu miniatura, são mantidas como animais de estimação. Outra característica importante do zebu é que eles são capazes de se defender bem contra parasitas e doenças, considerando o ambiente severo em que vivem. Na verdade, comparado ao gado zebu taurino, é mais resistente à seca e mais tolerante ao calor intenso. Em 1999, pesquisadores da Texas A&M University conseguiram clonar um desses animais, marcando um avanço significativo no campo da genética. Portanto, na próxima vez que você encontrar um zebu, saberá exatamente quão especiais eles realmente são. Número 18. Gado Highland. A vaca Highland é uma raça escocesa de gado com um distinto pelo desgrenhado e longos chifres impressionantes. Elas são criaturas robustas, perfeitamente adaptadas às condições difíceis das terras altas escocesas e das ilhas ocidentais. Essas vacas são uma raça rústica de carne e também são mantidas para pastoreio de conservação. O seu pelo desgrenhado não é apenas uma declaração de moda. Na verdade, é algo muito prático para o severo clima das terras altas. A camada externa é feita de pelos longos e oleosos que repelem a água, e a subcamada é felpuda e isolante, mantendo-as aquecidas. Seu pelo pode vir em várias cores, como marrom avermelhado, amarelo, prata pálido, preto ou até mesmo malhado, dependendo de sua genética. A vaca Highland é uma raça grande, com touros maduros pesando até 800 quilos e novilhas que podem pesar até 500 quilos. Elas também têm uma expectativa de vida mais longa do que o esperado, de até 20 anos, tornando-as ideais para agricultores que estão pensando a longo prazo. O acasalamento ocorre durante todo o ano, e as vacas geralmente dão à luz um único bezerro. No entanto, gêmeos não são tão incomuns.
As vacas são conhecidas por serem mães atenciosas e protegerem seus filhotes do perigo. As vacas Highland são uma raça única e amada, com uma rica história que remonta ao século XIX. Além da Escócia, elas foram exportadas para vários outros países, onde continuam a encantar as pessoas com sua aparência desgrenhada e natureza robusta. Número 19. A Belted Galloway. Esta raça pode ter sido estabelecida em 1921, mas está longe de ser antiquada. Com seu distinto cinto branco largo envolvendo seus corpos, a Belted Galloway parece estar sempre vestida para uma festa de gala. E falando em festas de gala, sua carne é deliciosa e também muito procurada. Esse gado pode não ser o maior do lugar, mas é duro como prego. Eles estão adaptados para viver nas duras condições dos pastos e terras altas, tornando-os ideais para pastar em gramíneas ásperas. Eles não precisam desenvolver uma espessa camada de gordura subcutânea para se aquecer no inverno, então sua carne é sempre magra e saudável. Mas não se deixe enganar pela aparência elegante. Essas vacas têm um forte instinto maternal e não hesitarão em proteger seus bezerros de qualquer ameaça percebida. Na verdade, uma pessoa foi até atropelada por um rebanho dessas mães protetoras. Esse gado é decidido e tem uma mente própria, mas se você conseguir lidar com sua teimosia, eles vão recompensá-lo com carne bovina deliciosa e um sério charme escocês. Número 20. A vaca Watusi Encore. Agora, essa vaca tem um dos chifres mais insanos que eu já vi. O equipamento na cabeça dessa criatura é tão impressionantemente grande que você precisa se perguntar como ela consegue manter a cabeça ereta com todo esse peso, quanto mais como elas navegam por espaços estreitos. Vamos fazer uma viagem no tempo até o Vale do Nilo, em 4000 a.C., onde o gado doméstico sem corcunda e com chifres longos estava na moda. Esses gados, conhecidos como Longhorns egípcios ou ramíticos, eram famosos o suficiente para aparecer em pictogramas nas pirâmides egípcias. Avançando 2000 anos, o Longhorn egípcio chegou às regiões do sul da África, onde evoluiu para a fascinante raça Watusi Collie. Os Watusi Collie são de tamanho médio, com as vacas pesando entre 900 e 500 e 200 libras, e os touros pesando entre 1.200 e 1.600 libras. Mas o que faz esses gados se destacarem são seus longos chifres simétricos, que podem atingir comprimentos impressionantes. Eles também podem vir em várias cores, que incluem vermelho, preto, branco, cinza, marrom, amarelo e até com pequenas manchas ou grandes manchas brancas. Mas não são apenas os chifres que são interessantes. Os bezerros Watusi Collie nascem pequenos e dormem juntos durante o dia, com uma vaca-tia próxima para proteção. À noite, todo o rebanho dorme junto, com os bezerros seguros no centro. E aqueles chifres? Bem, eles não servem apenas para exibição. Também funcionam como uma formidável arma contra qualquer intruso. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela. E eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!